belo que o Elo, elo, ilo belo que o Elo, elo, ilo belo que o Elo, elo, ilo belo que o Caô, Caô, Xangô, Emoloxirei, Mojibal, Moloxirei, Mojibal, Olonim Caô, Caô, Xangô. Boa noite a todos, sejam bem-vindos neste dia de quinta-feira. Meu agô aos mais jovens, meu agô aos mais velhos. Estamos aqui hoje, Batuque, seus encantos e rituais. Hoje, nesse dia, estaremos falando sobre ancestralidade, sobre espíritos, sobre Egum, Quiumba, Rabo de Encruza, o termo que as pessoas entenderem, mas principalmente sobre a espiritualidade que envolve tudo isto. Hoje teremos também o jogo de búzios. Aqueles que gostariam, aqueles que confiam, acreditam neste oráculo, que gostariam que se fizesse a interpretação, dando o seu like, compartilhando esta live e fazendo perguntas, dando sua data de nascimento e seu nome completo. Na noite de hoje, estamos iniciando então o nosso batuque, seus encantos e rituais. Vou apresentar aqui a minha freira de santo Ana Cláudia, sempre presente e sempre muito bonita. Obrigada, Pai, sua bênção. O Pai te abençoe, minha filha. Uma boa noite a todos. Peço agora aos mais novos, aos mais velhos, a bênção dos meus padrinhos. E gostaria também de agradecer aqueles que sempre estão aqui conosco às quintas-feiras, né, aprendendo junto do Pai Paulo. Lembrando de compartilhar, de curtir a nossa página e mandar perguntas para jogo de búzio com o nome completo, com a data de nascimento e o assunto que gostaria de saber. Hoje nós vamos estar, como o pai já falou, abordando o assunto Eguns, obsessores, como lidar com essas correntes. Então, passo a palavra ao Pai Paulo para dar sequência. Obrigado, minha filha. Primeiramente, pessoal, eu quero agradecer ao carinho de todos, a presença dos amigos, a presença de todos nesta noite. Sejam todos bem-vindos. Meu abraço a Luísa Guarani. Beijo, Luísa. Grande beijão lá para o compadre, ao Lorenzo Silva, Everton, André, Colofé, meu filho, Colofé Lorum, Pai te abençoe, ao Gerson, a família Mari Prates, Ju Rocha, vamos estar sim, Ju, à medida do possível, respondendo a tua pergunta. A Ana, o Bruno Desconce, boa noite, Ju. Carolina está sempre presente, Carolina, grande abraço. Bom, pessoal, hoje vamos abordar este tema. Tema este que muitas vezes é distorcido. Muitas vezes ele é mal compreendido. Quando nós falamos sobre seres desencarnados, de que forma esses seres atuam no campo físico, no campo material e, por consequência, podem afetar o campo emocional, o campo financeiro e o campo espiritual daquelas pessoas envolvidas. Lembrando, pessoal, lembrando sempre, ter muito cuidado na sua leitura, na sua interpretação, quanto ao mundo espiritual. Pela importância que tem se saber se posicionar perante o desconhecido. Quando nós falamos sobre seres, entendemos e temos que entender que o plano onde nós vivemos é um plano dos mais densos da natureza. É um plano onde seres que desencarnam são atraídos para este campo denso, que é o plano Terra. E muitas vezes esses seres estão na nossa volta. Muitas vezes estão presos no ambiente à nossa volta. E nós não percebemos isto. Até o momento onde esses seres passam ao seu comportamento drenar
a energia do corpo físico, a energia do campo espiritual. Quero dar minha boa noite ao Bruno, Renato Valença. Ô Renato, grande abraço, aparece. A Sônia Maria Leda de Oliveira, beijo minha filha. Bom pessoal, antes de mais nada, eu gostaria de dar uma pequena mensagem a vocês referente ao mercado público. Lembrando pessoal, que uma batalha foi vencida, mas nós temos ainda uma caminhada pela frente. Aqueles que se sentirem confortáveis e quiserem mandar um vídeo, dizendo e interpretando na leitura de cada um o porquê da importância que tem mercado público na vida de vocês, dentro da espiritualidade. Seria importante que cada um mandasse um vídeo curto, para que assim nós pudéssemos encaminhar aos responsáveis, para que pudesse fazer assim a defesa daquele patrimônio, que não é apenas uma estrutura física, um local de comércio, mas também tem uma história de luta, uma história onde o povo de matriz africana, o povo umbandista, se fez representar ali, muitas vezes, nas suas lutas e nas suas batalhas. E a importância que o mercado público tem nos nossos rituais, quando na levantação fazemos ali o passeio, buscamos ali as bênçãos e o axé do Pai Bará. Tá bom, pessoal? Primeiramente, pessoal, vou hoje abordar um tema que outro dia conversei com uma filha de santo. Inclusive hoje, ela por carinho está presente. Quando nós falamos sobre desencarne, espiritualidade e o desencarne, muitas vezes se tem associado ao desencarnado a algo negativo, associado a algo pejorativo. Muitas vezes, por falta de conhecimento, por falta de compreensão, por falta de entendimento, muitas vezes pessoas buscam terreiros, terreiras, casas de santo, buscando auxílio porque existe a possibilidade de um ente querido, ou de alguém, de um ente que muitas vezes foi um desafeto, e ao desencarnar, está afetando o campo energético daquela pessoa. Pessoal, este tema tem que ser muito bem abordado e muito bem entendido por todos, quando nós falamos sobre seres que desencarnaram. Qual é o papel que eles tiveram na nossa vida, na nossa trajetória, enquanto vivos? De que forma eles presenciaram, conviveram na nossa vida, enquanto tinham corpo físico? Porque muitas vezes, essas pessoas em vida tiveram seus traumas, seus bloqueios, seus problemas, e eles vieram a desencarnar. Nesse momento do desencarne, tenham a certeza, independente da leitura espiritual, seja pela Umbanda, seja pelo africanismo, o Batuque, o Candomblé e as suas vertentes, seja pelo espiritismo, muitas vezes um pouco distorcido, talvez desta leitura, ou outras vertentes, que quando a pessoa desencarna, esta pessoa, pessoal, em vida, ela teve uma família. Em vida, ela teve pessoas que a amaram. Em vida, ela teve pessoas que esta pessoa amou. Então, quando no desencarne, muitas vezes, esta pessoa é atraída para o plano denso. E este plano não permite a ela a consciência de estar afetando o seu ambiente, ou, muitas vezes, por querer a proximidade, porque ainda mantém uma ligação muito viva, impressa na sua aura, na sua energia. Esse ser desencarnado se aproxima dos ambientes, se aproxima das pessoas ao qual manteve uma ligação muito forte e um carinho. E muitas vezes esse ser, por não manter energia, ele acaba drenando energia dos ambientes. Por uma consciência, pessoal, nem sempre. Porque o objetivo dele era drenar este campo energético, nem sempre. Muitas vezes, esses seres ainda se encontram num plano de obscuridade, num plano da falta de entendimento, da capacidade deles de drenar energia. Eles não geram a consciência. Então, quando vocês forem abordar o tema,
abordar a ideia de que um ente querido ou uma pessoa que em sua vida, por algum motivo, teve um desafeto e desencarnou, necessariamente tenha que ser tratado como algo ruim, algo negativo. Não se esqueçam que esse ser, quando no corpo físico, tinha uma família. Ele tinha irmãos, ele tinha pais, tinha esposa muitas vezes, tem filhos, ou teve filhos muitas vezes, e este ser, em vida, era muito agregado e apegado a esses familiares. Não é porque muitas vezes pessoas utilizam as drogas, pessoas muitas vezes são envolvidas com outros atos ilícitos que se abandonam a eles. Quando muitas pessoas têm seus problemas, qual é o papel da família? É ir lá tentar resgatar, é ir lá tentar ajudar, é tentar recorrer a vários locais, terreiros, terreiras, casa de santo, igrejas, templos, pedindo apoio a algo maior para recuperar e resgatar essas pessoas. No mundo espiritual é da mesma forma. Não é porque desencarnou que necessariamente tenha que ser tratado de uma forma desrespeitosa, de uma forma simplesmente negativa, ou tratado com abandono. Vocês têm que entender que aquele ser, se está naquele momento, naquela situação, é um momento de resgate, é um momento de receber luz, é um momento de receber oração. Esse ser, sim, é um momento para que ele possa perceber que o que ele não conseguiu, talvez, no corpo físico, ele possa conseguir no seu campo espiritual, através do carinho dos seus entes queridos, o carinho das pessoas que ele deixou enquanto em vida, o carinho das pessoas que ainda lembram dele após a morte desse ser. Então, pessoal, vamos tratar este tema com carinho, com respeito. Quando nós, praticantes das matrizes africanas, nós temos um termo, uma linguagem chamada Egum. Egum. A palavra vem de uma origem de um dialeto africano, que é fora do corpo. Egum nada mais é que aquele indivíduo que em vida passa a não ocupar mais um corpo. Nas matrizes africanas, este ser, ele é tratado com respeito, aonde nós chamamos os desencarnados a participar e a estarem presentes nos nossos ritos, nas nossas correntes de ancestralidade. Dentro dessa corrente existem várias cerimônias que são abordadas. E essas cerimônias são para fortalecer o elo entre o ancestral, aquele que não está mais no corpo físico, e o seu herdeiro, as pessoas que ainda vivem na Terra, ainda estão aqui caminhando, muitas vezes esperando uma orientação do mundo espiritual para que se possa tomar o devido caminho, para que possa ter a devida orientação de qual trajeto melhor para ser percorrido. Então, pessoal, Egum necessariamente não é um ser sem luz. Ele vem de uma linguagem, de um dialeto, aonde quer dizer fora do corpo, aonde quer dizer que é um ser que não ocupa mais um corpo físico. Bom, através dos tempos foi-se dado a esta denominação, algo como Egum, ser sem luz, espírito sem luz. Nas matrizes africanas, diferente de outras vertentes, nós acreditamos na ancestralidade. Nós não temos reencarnação. Nós não acreditamos em pagamento de vidas passadas. Nós acreditamos que estamos aqui para extrair o melhor da nossa vida, para cumprirmos da melhor forma o nosso papel dentro da nossa existência e, sim, celebrarmos os nossos rituais juntamente com a lembrança dos nossos antepassados. Nas vertentes das matrizes africanas, vários rituais são realizados, tanto quanto na terreira, quanto nos ambientes da natureza.
Então, quando alguém fala sobre Egum, entendam que nem sempre aquilo que se escuta é exatamente a forma como a prática religiosa coloca aquele ser perante a experiência e a vivência do religioso. Tá bom, pessoal? Quero deixar meu abraço aqui a Eliane Lane, Seara do Ogum. Ô, meu amigo, grande abraço, um grande abraço. Sempre nossa presença, Cássia. Boa noite, Cássia. Pessoal, então, quando nós falamos sobre Egum, estamos nos referindo à nossa ancestralidade. Aqueles líderes, aquelas pessoas, aqueles pais, aquelas mães, aqueles filhos, muitas vezes, que não estão mais no corpo físico, mas que de alguma forma estão presentes na nossa vida. Nas nossas orações, no nosso pensamento e até mesmo nas orientações espirituais que recebemos. Orientações espirituais que recebemos. Quando alguém sofre a influência de um ser obsessor, aí estamos nos referindo a alguém, um espírito, uma entidade, um ser que muitas vezes pode sim ser alguém que teve o seu desencarne e não gera a consciência plena daquilo que está acometendo ou exercendo na vida dos seres encarnados. Então o obsessor muitas vezes leva a pessoa a ter um comportamento repetitivo, um comportamento muitas vezes negativo, e desta forma drenando energia dessas pessoas. Porque esse ser obsessor, a própria palavra já diz, faz com que a pessoa gere um canal de obsessão. Algo que leve a ela a ter um entendimento, a ter uma compreensão, a ter uma interpretação, muitas vezes deturpada da sua realidade. Lembrando, pessoal, que é importante as curtidas na nossa página, é importante vocês compartilharem, e é importante vocês convidarem os seus amigos e dizerem que nessas noites de quinta-feira, além da informação, da riqueza que vocês vão ter de informação espiritual, também estaremos aqui orientando um jogo de búzios, para que vocês possam, talvez nesse momento, encontrar uma definição, encontrar um caminho, e desta forma, poder ter a resposta ao qual estão buscando esta orientação, tá bom? Então, pessoal, obsessor, ser que drena energia do corpo físico. Ele faz com que a pessoa gere um pensamento, muitas vezes negativo. E isso faz com que a pessoa tenha comportamento diferente daquele que a pessoa teria. Este obsessor, ele pode ser feito de duas formas. Gerado de duas formas. Gerado através da magia, aonde pessoas sem escrúpulos, pessoas que não entenderam o que representa a espiritualidade, utilizam de forma negativa esta ferramenta que lhes foi dada. Através dessas ferramentas, pessoas criam seres obsessores para influenciar negativamente na vida das pessoas. A segunda forma, pessoal, é o ser gerado. Sim, o ser gerado. Muitas vezes as pessoas geram a sua obsessão. Ao acordar de uma forma negativa, ao interpretar o seu problema, enxergando apenas o lado ruim, não interpretando as coisas como é e como deverá ser, ou como deveria ser, fazendo com que toda aquela caminhada, que naquele dia pudesse ser positivo, passa a ser vista de uma forma negativa. E esta forma de compreensão gera o que se chama obsessor gerado. Gerado pela própria pessoa. Aí eu vou perguntar, mas Pai Paulo, a pessoa pode criar um ser? Sim. Ser nada mais é que energia. E nós estamos dentro de um campo energético, que é o plano Terra. E este plano Terra é um campo de energias densas, aonde seres são atraídos para este campo denso. Quando nós
estamos realizando nossos rituais, celebrando nossos rituais. Estamos pedindo ao Exu que encaminhe esses seres para a sua evolução, para a sua elevação espiritual. Quando nós estamos trabalhando pela Umbanda, estamos pedindo as correntes de caboclo que conduzam e orientem esses seres para a linha da evolução da sua espiritualidade, para que não fiquem presos ao plano terra. Então, muitas vezes a pessoa com um pensamento negativo, olhando apenas o lado negativo das coisas, não entendendo que na vida nem tudo é feitiço, nem tudo é demanda, e que muitas vezes é lei da causa, ação, reação. A pessoa gera uma ação inconsequente ou irresponsável, e esta ação vai gerar uma reação, aonde muitas vezes é levado à interpretação ou à compreensão deturpada. Então vamos lá. Muitas vezes, seres podem ser gerados pela magia, e muitas vezes o ser pode ser gerado pela própria pessoa. Quando eu abordo o tema aqui, bagagem, eu quero dizer que muitas vezes, pelo fator mediúnico que as pessoas carregam, que as pessoas trazem na sua bagagem, elas podem estar somando nesta bagagem os seus obsessores. E esses seres estão drenando a energia do cardíaco, a energia do emocional, do racional, da compreensão, do lado financeiro. E esses seres vão acabam tirando o prazer, o desejo, o gosto pela vida, pelo trabalho, pelas relações afetivas, pelas relações sociais. Então, temos que olhar com carinho sobre isto. E olhar o tema. O que é realmente fruto de uma magia, fruto de um ser negativo? E o que é fruto da minha ação? Fruto do meu comportamento perante os problemas que eu estou enfrentando. O meu comportamento perante a vida. Pessoal, muitas vezes são levados aos terreiros e às casas de santo, pessoas que ao se sentar à frente do búzio, perguntam: pai, mãe, fizeram um feitiço para mim me separar do fulano. Ou, fulano bebe demais. Disseram que foi um feitiço que fizeram. Pessoal, muitas vezes tem feitiço. Mas muitas vezes tem o comportamento, tem a atitude, tem a tua forma de interpretar o teu relacionamento. Tem a tua forma de se posicionar perante a tua relação com um companheiro ou companheira, a tua relação com a tua família, a tua relação com os teus colegas. Nem tudo está relacionado à feitiçaria, à macumba, da forma pejorativa. Porque como já conversamos na última live, macumba é um ritual. O ritual da Umbanda, da Quimbanda. Então vamos olhar com carinho isso. Hoje, abordando esses temas, vamos também falar um pouquinho sobre os rituais que são realizados dentro das matrizes africanas de uma forma mais abrangente. Porque esses rituais, eles são de forma fundamentadas, aonde existem peculiaridades que são o fundamento da nossa religião. Falamos desse tema hoje porque vemos também o desencarne que está acontecendo em relação ao Covid, a esta doença, a esta gripe, e muitas vezes seres, pessoas que estavam tendo plena vida, gozando de plena saúde, infelizmente se contraíram essa doença para a vida delas e vieram a falecer. E aí, esses seres estão perdidos muitas vezes. Aí que entra a espiritualidade. Aí que entra o discernimento da pessoa a segurar a mão desse espírito e fazer com que ele se desapegue, que ele vá embora, que ele vá para o Orum, que ele vá para o Anda, que ele vá para o Valhalla, que ele vá para o local mais sagrado que tiver, mas que não é necessário que ele fique preso a esse sentimento familiar e humano, muitas vezes, que nada mais é que prender algo a este plano denso, que é o nosso plano de existência.
Tá bom, pessoal? Lembrando que hoje é o dia de conversarmos. Henrique, boa noite, Henrique Urso. Cíntia Staller, boa noite. Seu Edson, grande abraço, meu filho. Marcão Trinca, boa noite. Márcia Cruz, ó, minha filha, beijo. Celso Rui. Maurinho Abreu. Maurinho, lembrando que é importante o compartilhamento. Pessoal, nós vamos jogar o búzio, não tem problema, mas tem que compartilhar essa página. Compartilhar com os amigos. Tem que curtir a página. Quanto mais pessoas compartilharem, mais poderemos estar aqui presentes nas noites de quinta-feira, levando informação. Marcel, grande abraço, meu filho. Tantas pessoas aqui. A Eliane. Vou depois responder essa tua pergunta que é pertinente. Sobre esta limpeza, Eliane. Pessoal, então, voltando a esse tema. Quando nós estamos em contato com a espiritualidade, temos que interpretar diversas formas. E de que forma esta espiritualidade está afetando de forma física, emocional, espiritual e financeira a nossa vida. Se ela é fruto da nossa natureza, se ela é fruto da nossa forma de interpretar o outro lado de forma negativa, ou se é fruto de magia. E muitas vezes, pessoal, magia é esta feita por pessoas inescrupulosas. Porque a espiritualidade quer dizer se encontrar com o seu sagrado. Filhos de santo, muitas vezes perguntaram, pai, mas tu não tem medo de falar isto nas redes sociais? É posicionamento. Religião, pessoal, é nós levarmos e nos elevarmos. É nós chegarmos a Deus de várias formas. Religião não nos permite usar de forma negativa e errada a ferramenta que nos é dada. É errado. Porque toda a forma de aprisionamento, toda a forma negativa de utilizar seres que estão num plano. Neste plano, eles não têm a compreensão do certo e do errado. Alguém vai lá e utiliza esse ser, escraviza esse ser de uma forma errada. Isto tem ação, reação e a cobrança. E por que eu digo isso? Porque muitas vezes pessoas não estão sendo informadas que quando elas fazem um serviço de amarração, que quando elas fazem um serviço de feitiçaria, quando elas são levadas a achar que derrubar um suposto inimigo, a cobrança não vai acontecer. Muitas vezes, nos terreiros, chegam pessoas, porque um filho está doente, porque um filho e uma filha cometeram suicídio, porque um filho sofreu um acidente, e se esquecem, ação, reação, a conta chega. Para que essa conta não chegue, vamos fazer o trabalho de forma limpa, a forma de coração aberto, tá bom, pessoal? Temos aqui algumas pessoas para nós jogar o jogo de búzios. Vou passar depois a palavra para minha filha de santo, que tem algumas perguntas. Aqui nós temos a Juliane da Rocha Soares, Mauro Silva de Abreu, a Cássia Mandori. Juliana da Rocha Soares, boa noite, Juliana. O meu muito obrigado pela tua participação. Bom estar aqui presente. Lembrando, pessoal, perfume ajuda a harmonizar o corpo físico, energeticamente. Juliane da Rocha Soares. A Juliane, que é do 8/3/83. Lalupo, pai. Baralodê, Baradai, Barçanã, Baragelu. Lalupo, algum defana, lei de olhar. Repanhansã, Miquel, Fumiquel, Tulá, chegou a Ganju. Chegou Dei, chegou Sobô. O Quebambodé. O Inhotinho, Balajel, Badô, Batado Badeci. Eu, Ocenta, Labio, Ocenta, Guema do Pé. Abal, Chapanã, Oroco, Balum, Eleva, Sapatá. Coiecari.
Oi, bediada, o chupanda, o churrichão, o xolobá. O meu doma já ocio, se maré beremi. Salubanana, o meu doma já ocio, se maré beremi. Epa, o babá, o bocum da concha, laguinho, xalefã. Agoiê, agoiê, agoiê. Lembrando que a campainha é a chamada e o toque é para acordar a espiritualidade e acordar quem está do outro lado também, para que possa receber esta orientação. A Juliane da Rocha Soares, 8/3/83. Vamos ver o que os búzios orientam para Juliane. Juliane, olha só. Existem fatores que são de ordem natural, fatores de ordem espiritual e fatores que é bagagem. Tu é médium latente. A tua espiritualidade já está muito aflorada. Tu vai observar que em alguns momentos tu olha para o lado e tu vê vultos. Vultos nada mais são seres que estão presentes à nossa volta. Seres de um plano mais denso. Esses seres não conseguem manter a invisibilidade. Quando a pessoa olha, enxerga os seres propriamente dito, quer dizer que esta pessoa tem um grau de mediunidade um pouco mais aflorado. No momento que tu entra em contato com esses seres têm a capacidade de drenar energia, absorver energia. Por que eu estou dizendo isso, Juliane? Porque as tuas energias, o teu canal de busca e trabalho abertíssimo, o teu traçado para Oxalá é um traçado de sucesso. Porém, os teus canais de busca, prazer, projetos estão parados. Quer dizer o quê? Que a tua bagagem espiritual. Quer dizer que tu acaba absorvendo energias e essas energias acabam bloqueando teus campos cardíacos, o teu campo da emoção. Se bloqueia o teu campo da emoção, que é o cardíaco, quer dizer o quê? Quer dizer que a tua interpretação para com relação ao outro vai ser uma interpretação muitas vezes diferente da realidade. É uma interpretação errada do que está acontecendo. Por quê? Porque algo está bloqueando o teu cardíaco. Então, quando tu fala e pergunta sobre a questão amor, quando a pessoa está com algum yansan, que é o cardíaco aberto, a pessoa abre os braços. Ela se sente acolhida, ela não tem medo. Ela enfrenta o problema, ela enfrenta as pessoas, ela enfrenta e vai para um diálogo. Quando a pessoa não tem algum yansan, que é o teu caso, impotência. O teu comportamento é de se fechar e de se isolar. Aí a tua interpretação para qualquer pessoa que se aproxima não vai ser a leitura correta. Então, caminhos abertos. Porém, a tua espiritualidade tem que ser tratada. Para que tu possa encontrar respostas na tua pergunta. E não só no amor. Porque quando eu falo cardíaco, eu não estou falando sobre a tua relação com alguém. Eu estou falando da tua relação para contigo. Porque muitas vezes a tua impotência é para contigo. A tua forma de interpretar o outro prejudica a ti, não prejudica o outro. O outro apenas se afasta. O outro apenas se isola. Mas quem acaba sofrendo isto é tu, minha amiga. Olha com carinho isso, tá bom? Mauro Silva de Abreu. O Mauro que é do 8/9/74. Obrigado pela presença, Mauro. Vamos ver como é que está a energia do Mauro. Mauro Silva de Abreu, 8/9/74. Opa, Renato, grande abraço, meu amigo. Que o Pai Xangô nos abençoe sempre. A Rosane Vaz, o Marco Aurélio de Lemos. Mauro Silva de Abreu, 8/9/74. Vamos ver. O que o Búzio fala do Mauro. Tá bom, Mauro? Caminhos abertos, Mauro. Caminhos abertos, projetos a serem tratados, realizados. A impotência no campo da busca, existe ali um bloqueio. Em algum momento, finalzinho de 2016, tenta pensar um pouquinho. 2016, começo de novembro, algo muda no teu campo profissional. Ali foi criada uma barreira
provavelmente houve uma confusão, falta de interpretação, fofoca, algo foi feito que interrompeu a tua energia no campo profissional, na linha de Ogum, gerando também, nesta energia, impotência. A impotência em tomar decisões, a impotência em reação e a impotência no corpo físico. Tu vai observar que em alguns momentos, impotência no corpo físico. Não é químico, não é biológico, é de ordem espiritual. O que eu te oriento? Traçado teu tem tudo para dar certo. Traçado teu tem tudo para as coisas acontecerem. Mas tu estás sofrendo algumas questões de ordem física relacionadas ao campo espiritual. Não sendo leviano, procura um lugar para tratar esta questão, tá bom, meu amigo? Tem questões que são de ordem natural, são questões de ordem das relações de comportamento, são questões de ordem política, social, mas tem questões de ordem espiritual. E o que tu estás enfrentando na mudança tua, não só na questão financeira, mas também na tua questão orgânica, potência, está relacionado a um bloqueio. Tá bom, meu amigo? Procura ajuda. Grande abraço. Cássia Mandori. A Cássia que pergunta pelo Nicolas Francisco. Cássia Mandori pergunta sobre o Nicolas Francisco. Cássia Mandori. Vamos ver o que os orixás falam sobre Cássia Mandori. Pergunta para Nicolas Francisco Forte Silva. Alô, Pugunha, para eu cair o cabecilho, que não deixou eu a bala. Alô, pô. Cássia. Cássia, existem fatores, tu vai observar, o San Chapanã fala sobre energias que estão fluindo na volta dele, que não são energias naturais. Não são naturais, quer dizer o quê? Tu me pergunta sobre saúde e desmaios. Pessoal, abordar esse tema é bom para as pessoas entenderem também. Muitas vezes, mundo espiritual, muitas vezes um problema de ordem espiritual acaba afetando o comportamento, a respiração, fluxo sanguíneo, e acaba com isto fazendo com que haja uma mudança das respostas do coração, que é a respiração, a resposta do pensamento, na compreensão, que é o neurológico. Então o que está acontecendo aqui? Existe uma influência negativa. Cássia, existem fatores, muitas vezes, que está relacionado aos pais, família, casal. O casal está alinhado e alguém faz um feitiço. Pessoas, muitas vezes, como eu falei agora há pouco, utilizam a religião de uma forma errada, leviana. Casais estão em sintonia e alguém faz um feitiço. Coloca o casal de costas. O que vai acontecer? Esse casal começa a deixar de ter diálogo. Para que esse casal não converse a sua relação, e esse casal tem filhos, infelizmente, esse mundo espiritual começa a afetar o comportamento dos filhos. Esses filhos começam a ter comportamentos diferentes do que deveriam ter. Passam a ter mudanças orgânicas, metabólicas, emocionais, mais agitados, às vezes fazem ter comportamentos diferentes do que é o natural desses filhos. Por quê? Porque se o teu filho, se o Nicolas, apresenta problemas, tu vai falar da tua relação com o teu marido, com o pai dele, ou tu vai tratar o problema do Nicolas? Tu vai querer tratar o problema do teu filho. E aí tu fica em segundo plano. Tu fica em terceiro plano. Tu fica em quarto plano. Então, às vezes, para tratar o problema do filho, tem que se começar a tratar o problema dos pais. Talvez os pais tenham uma situação energética, um corte, e este corte acabe afetando o comportamento daquela criança. Porque aqui, nem Ossanha, nem Chapanã falam sobre doença metabólica, doença física, orgânica. Aqui fala sobre
relação interrompida. Relação interrompida. Iemanjá, socialização, relação interrompida. O desejo de encerrar o teu ciclo de relação. Entendeu? Busque ajuda. Veja bem, no momento que tu começar e conseguir tratar um problema que tu estás enfrentando, juntamente a esse problema, tu vai tratar o Nicolas. Bom, tratamos esse problema. Aí tu pode procurar o médico vai dizer, não tem nada mesmo, vai fazer o que fizer espiritualmente, que o Nicolas não vai ser afetado. A grande questão é que não adianta resolver o problema do Nicolas se não resolver o problema dos pais. Tá bom, minha amiga? E muitas vezes é muito comum se recorrer às casas de santo, os pais buscando ajuda para os filhos, e normalmente quem precisa não é o filho, é o pai. O filho apenas sofre em decorrência das influências espirituais que o casal está sofrendo. Tá bom? Pessoal, vou passar agora um pouquinho a palavra à minha filha. Temos mais jogo de bus. Lembrando que tem que compartilhar e curtir. Minha filha que vai abordar os temas hoje, falar sobre, fazer as perguntas que chegaram até ela, para que a gente possa ajudar nesse momento, tá bom? E posteriormente daremos continuidade ao jogo de búzios. Pessoal, lembrando também que nós estamos no YouTube, Batuque Seus Encantos e Rituais. Então, quem quiser ter acesso, se inscreva lá no nosso canal também. Pai, quais os orixás que regem as almas? Existe ligação entre orixás e eguns? Primeiro, pessoal, eu não iniciei essa live falando sobre o mês de agosto. O mês de agosto é um mês dedicado à ancestralidade, porque nas nossas práticas espirituais é um ano consagrado a Abaloaê, a Omolu, ao próprio Chapanã. E esses são orixás que regem a morte, minha filha. Chapanã é a divindade, é a deidade, é o orixá que domina a linha dos mortos. Então, a ele cabe a orientação espiritual, conduzir espíritos que saíram do plano físico e partiram para o plano espiritual. No africanismo, nós temos um orixá chamado Inhansã. Inhansã é o orixá que domina o comportamento dos ventos. E também é o orixá que domina a energia da vida, a energia do prazer, a energia do gosto. Vida, alegria. Então, quando Inhansã está presente, a ausência de um egum, a ausência de energia negativa, faz com que a pessoa não se sinta para baixo, não se sinta derrotada, não se sinta energias drenadas. Então, Inhansã passa a também dominar a linha de eguns através das suas manifestações. Então, o orixá Chapanã, orixá da terra, orixá que governa o ano de 2020, é o orixá da morte. Mas, pessoal, na nossa religião, a morte, ela é celebrada. Quando alguém desencarna, o Orum está em festa. Por quê? Porque nós acreditamos que o corpo físico é pesado, é uma prisão. E nós celebramos o desencarne. Então, Chapanã, quando nós falamos, Chapanã é o orixá da morte, o orixá da transformação. Transformação. A morte no sentido de mudança de estado de espírito. Tanto que nas mudanças de atitude, mudança de comportamento, mudança de trabalho, mudança de residência, Chapanã está presente, porque ele é o orixá das mudanças. Inhansã é o orixá do movimento. É o orixá que está relacionado à vida. Então, o Egum não está presente na caminhada de Inhansã. Nós até temos um Itã, uma história muito bonita, que fala sobre Oxóssi. Oxóssi, o caçador, estava na mata na África e observou que Inhansã era cometida por eguns. Os eguns viviam em volta dela. Porque ela é muito bonita, muito sedutora, cheia de energia, muita energia. E esses seres necessitam do quê, minha filha? De energia. Então eles iam e drenavam a energia de Inhansã. Oxóssi, ao perceber aquilo, em alguns momentos ele viu que a zebra
Na África, nós não temos cavalos, nós temos zebra. Então ele percebeu que as zebras, quando se aproximavam dos eguns, eles se afugentavam, eles fugiam. E os eguns não gostavam do balanço da cauda da zebra. O que Oxóssi fez? Ao perceber que Iansã sofria ataques da linha de Egum, lhe fez um instrumento mágico, chamado Urixim, que é aquela vassoura típica do orixá Iansã. Então Oxóssi presenteou Iansã com esse instrumento mágico. Então, a partir desse momento, Iansã começou a afastar, não só dela, mas dos ambientes, a manifestação e a presença de seres na linha de Egum. Outro orixá, minha filha, é o orixá Xangô. Esse Xangô, muitas vezes, deturpado em algumas nações, mal compreendidos em outros, e pessoal, cada um com a sua nação, respeitando todas elas, feituras, obrigações. Uns entendem, minha filha, que o culto a Dadá Barum, ou Xangô Barum, que é Camucá, minha filha, é dado pela linha de Cabinda. Outros entendem que são de todas as nações, o orixá Xangô, Camucá. Nossa nação é Jeje. E pessoal, a minha linhagem espiritual, vinda da mãe de Francisca Guiomar, Matista de Chapanã, próprio Luiz Antônio, do Xangô Aganju, a bacia, no qual também sou herdeiro religioso, pai Plínio de Xangô, mãe Marlene, filha do Joãozinho do Bará. Eles tinham o Camucá, e não eram de Cabinda. É muito anterior a esse comportamento onde uma nação diz, minha nação detém este. Então, pessoal, Xangô também, ele é um orixá que governa a linha de mortos. Vou falar sobre o Itã dele. Teve uma época na África onde Xangô se afastou da sua aldeia. Foi para uma batalha, se perdeu na batalha, na guerra, enfim, e custou a voltar para a sua aldeia, minha filha. Aí o povo ficou em silêncio, porque o grande rei tinha sumido. Em respeito ao rei, e Xangô é o dono da palavra, o dono da fala, toda a sua tribo, toda a sua aldeia ficou em silêncio. Quando Xangô Garboso chega na sua aldeia, e as pessoas não reconhecem ele, porque está desfigurado, muitos anos fora, as pessoas não o reconhecem e não celebram a ele tudo aquilo que ele gostaria. Não o reconhecem como rei. Xangô, então, na sua ira, traz os raios, e o raio dizima toda a sua nação, naquele momento. Algumas coisas acontecem, Xangô vai consultar Olodumare, Olodumoré, né? O Deus da criação, e este fala para Xangô que Xangô cometeu um grande crime ali, uma injustiça. Porque o povo não falava com ele, não usava a palavra em respeito ao seu rei, por amor ao seu rei, por carinho ao seu rei. E que Xangô tinha cometido uma injustiça. Então Xangô, a partir daquele momento, se levou à terra a governar junto àqueles milhares de seres que ele ajudou no desencarne, cometendo esta injustiça que foi dizimar o seu povo em função da interpretação errônea daquilo que estava acontecendo. Então Xangô passa sim também a ser cultuado como orixá, ou como deidade, que governa a linha de mortos. Então basicamente, pessoal, temos vários orixás tratados na linha de Balé, na linha de Egum, na linha de ancestralidade. Mas, basicamente, é as linhas de Zambirá, na linha de Chapanã, é as linhas de Iansã e as linhas de Xangô, minha filha. Muito bem. Né, pessoal, lembrando que é sempre muito interessante saber sobre esses Itãs. Então, curtam a nossa página. Pai Paulo está sempre ali colocando lendas, colocando mensagens também motivacionais para o nosso cotidiano. Então vamos para a segunda pergunta. Pai, o que são eguns, encostos e obsessores? Causam alguma interferência na vida das pessoas? Vou tocar de novo no assunto, só como tu pautou, eu acho essa ordem bem tranquila. Egum, ancestralidade, é aquele que não ocupa corpo físico. Então, para vocês entenderem, alguém tem um irmão,
esse irmão morreu. Ele passa a ser um egum. Mas esse egum não é um espírito sem luz. Ele não ocupa mais corpo físico. Eu vou tratar a memória, a lembrança desse ser com respeito. Então nós de matriz africana, minha filha, cultuamos ancestralidade. Cultuamos o egum como ancestralidade. E não como algo negativo, algo pejorativo. O obsessor é um ser que não gera consciência. E ele drena energia de campos físicos, pessoas e ambientes. Então, muitas vezes, o obsessor, ele pode ser gerado através da intenção negativa de alguém, do comportamento negativo de alguém, da bagagem que essa pessoa traz, ou através da magia. O egum, ancestralidade. Obsessor. É um ser que gera, drena energia. Tu não abordou o tema ali, minha filha, chamado quiumba. O quiumba, pessoal, é um ser extremamente carregado de emoções humanas, no campo negativo. Então, muitas vezes, seres que, quando encarnados, drogados, viciados, assassinos, pessoas que tinham a sua índole, o seu comportamento, de uma forma, e usavam este comportamento de uma forma negativa, ao desencarnar, eles são atraídos para este campo denso, que é a Terra. Então eles ficam na nossa volta. E muitas vezes o pensamento das pessoas, ou através da magia, utiliza esses seres, e esses seres passam a gerar um comportamento negativo na vida da pessoa. Eles esgotam a energia vital, a energia do cardíaco, do emocional, a energia do financeiro, e geram na pessoa ira, sarcasmo, ironia, raiva, deboche. Por quê, minha filha? Que a gente sempre brinca, né? Quando tu vê alguém que está ali com um obsessor, uma pessoa que está sobre manifestação, que não tem consciência, te dá pena. Eu quero ajudar aquela pessoa porque ela está ali precisando de ajuda. Quando a pessoa está com quiumba, te dá pena ou dá raiva? Dá raiva, porque a pessoa, além de estar cansada e drenada, ela está carregada de ironia, de ódio, sarcasmo, deboche. São coisas bem distintas. Na linha de nação, minha filha, não existe quiumba. Porque a quiumba, o quiumba, ele é tratado nas vertentes banto. Aquela corrente que eu já expliquei semana passada, que é a linha de Umbanda e a linha de Exu. Quem trabalha, quem conduz, quem orienta as correntes de quiumbas são as correntes do povo de Exu. Às vezes a pessoa confunde e mistura. Fulano está com esse, vou trabalhar com orixá, com quiumba está com orixá. Não, o orixá não vai embora. O quiumba não vai embora. Mas eu estou com egum e vou fazer um trabalho para quimbanda. Não vai funcionar. Cada coisa tem a sua peculiaridade e a forma de trabalhar. Então, por isso que muitas vezes as pessoas fazem um trabalho que não adianta, que não funciona. Mas não é porque o trabalho não foi bem feito. É porque o trabalho foi muito bem feito, mas não atingiu a corrente espiritual que era necessária. Entendeu, minha filha? Qual era o outro que tu perguntou, minha filha? Se eles causam alguma interferência. Sim, minha filha. Como eu disse, o que acontece? Seres obsessores, espíritos muitas vezes desencarnados, o que acontece? Eles não geram energia, não tem energia própria. O quiumba não tem energia própria. O que ele faz? Ele drena energia do ambiente. Ele absorve. Então esse absorver vai começar a debilitar as questões cardíacas, as questões circulatórias, debilitando o corpo físico, tirando o prazer da pessoa. Muitas vezes as pessoas são acometidas de depressão, mas elas não têm algumas características de uma pessoa depressiva. Elas têm um comportamento de depressão, mas não têm as características que são necessárias para um paciente que tem depressão. Porque essa pessoa, sim, está ali com um rabo de encruz, um quiumba, drenando energia. Entendeu, minha filha? Entendido, pai. Pai, e como a pessoa sabe se ela está com a influência de uma dessas... Primeiramente, a pessoa tem que
seguir algumas regras básicas. Olhar para dentro. Olhar o seu interior. Perceber em que momento as coisas estão negativas, porque ela enxerga a incapacidade dela de superação, enxerga a capacidade dela de resolver aquilo, e aquilo não se resolve. Quando a pessoa percebe que no comportamento dela, a atitude, a palavra, a forma como ela se expressa é diferente do natural dela, quer dizer o quê? Que um ser muitas vezes afeta o comportamento, entra no comportamento da pessoa e faz com que a pessoa diga coisas, faça coisas, altere as suas reações. Então a pessoa tem que começar a entender em que momento é o meu comportamento, pela minha característica, em que momento eu mudei meu comportamento, eu alterei essas características, de que forma essas características estão influenciando negativamente na minha relação para comigo, como eu estou me enxergando, na minha vaidade, na minha forma como eu me comporto perante as minhas coisas, as coisas que eu tenho, os meus objetos, ao meu trabalho, aos meus estudos. Aí, como é que eu estou me comportando perante meus familiares, as pessoas que são gratas a mim, aos meus colegas, aí vai perceber, a pessoa vai começar a perceber que aquilo não é natural. Muitas vezes, pessoal, é orientado banhos. Algumas vezes já estava aqui falando sobre isso. Em outros momentos, eu até colocarei lives na nossa página, aonde eu estarei disponibilizando banhos, que é justamente para aliviar essas energias, para a pessoa entender o que é físico e o que é espiritual. O senhor falou sobre os banhos, né? E qual o outro procedimento no caso de uma pessoa? O que acontece? Normalmente as pessoas elas vão perceber a necessidade de procurar, primeiramente, uma sessão. Porque a sessão, ela está ali disponibilizada para as pessoas tomarem um conforto, um passe. Aí, a possibilidade, sim, de receber o conforto ou a orientação de um guia. Ou, após disso, um jogo de carta, o jogo de búzios, para entender o que é físico, o que é natural. Acabei de explicar aqui o caso da nossa amiga. O filho dela tem, fisicamente, processos que parecem ser físicos, mas existe uma interferência de ordem espiritual. Ela já sabe que não é mais físico. Vai procurar a medicina vai dizer, não tem nada fisicamente. Porque o problema não é físico, é espiritual. Entendeu, minha filha? Entendi. Banhos são orientados da melhor forma. Banho para Ogum, banho para Exu, banho para Caboclo. Porque que é o que o banho faz? Ele desloca. Aí tu vai entender o que é o meu comportamento com um obsessor e como é o meu comportamento sem ele. Eu sempre indico um banho, para a pessoa poder entender a diferença do comportamento dela. Enquanto com o obsessor e depois do banho, as coisas ficam mais leves, a pessoa percebe as coisas com mais naturalidade. E normalmente, minha filha, a pessoa que sofre a interferência de um obsessor, as coisas começam a dar errado. Tanto no corpo físico como na forma financeira, nos objetos estragam, quebram, isto, aquilo. Porque é energia. E essa energia está sendo liberada de uma forma negativa ou errada. Ótimo, pai. Então vamos dar sequência, né? Vamos, minha filha. Mais o jogo de búzio. Vou falar aqui a Marisa Carvalho Pereira. Quero só daqui mandar meu abraço. Meu abraço para o Mário Augusto. Guto, beijo. Luciano e Luz. Meu grande abraço, tudo de bom. Mariana Tavares, uma boa noite. Daiana Ferraz, obrigado por estar presente a todos vocês. A Cássia. Maristela Mendel. Ô Maristela, um grande abraço. Lembrando que precisar é só contar comigo. Ricardo Souza. Ô meu amigo, grande abraço. Natasha Viana, uma boa noite. Minha filha, Pai abençoe. Tá, pessoal, vamos continuar dando continuidade aos búzios aqui. Pessoal, às vezes as pessoas procuram um oráculo. Como eu já expliquei, o búzio, ele não é um oráculo adivinhatório para futuro. Porque o futuro pertence às decisões de cada um. O búzio dá uma orientação, um caminho. O caminho que a pessoa deve tomar. O búzio ajuda a pessoa a entender o que está acontecendo e o que está afetando o comportamento dela.
Muitas vezes o Búzios vai dar uma orientação para a pessoa. A pessoa tem que seguir a orientação, o caminho. Não adianta a pessoa, muitas vezes, minha filha, né? A pessoa pergunta várias vezes o jogo, o que está acontecendo e não toma decisões que deverão tomar. Então, pessoal, vou jogar o búzio, mas tem coisas que dependem da tua decisão, da tua atitude, do teu comportamento perante a tua vida, tá bom? Marisa Carvalho Pereira. A Marisa, que é do dia 14/6/66. Alô, pai, o gunha, pai, eu quero dizer o que bambu é chorei, o abal. Olha aí, eu me doei para o Marisa Carvalho Pereira. Marisa, geral. Pessoal, lembrando que nós vamos continuar jogando os búzios. O que não puder ser jogado hoje, procuramos jogar na próxima quinta-feira. Compartilhando, curtindo. Marisa Carvalho Pereira. A Marisa aqui é do dia 14/6/66. Marisa, impotência em tomar decisões, impotência em reagir, impotência em sair de um estado no qual tu nesse momento estás vivendo. Tu tens um bloqueio que não é de agora. Se eu dissesse para ti, minha amiga, tu tens um bloqueio de 5 anos atrás, eu estaria mentindo. Se eu dissesse para ti, tu tens um bloqueio de 10 anos atrás, eu estaria mentindo. Tu traz uma bagagem, uma coisa chamada demanda. Houve no teu momento algo que interferiu um comportamento e uma situação numa relação que estava havendo. Interferiu, interrompeu. Isto gerou canais, e esses canais começaram a haver explosões energéticas. Isto afetou interpretação, comportamento, reação, atitudes, e isto vem te acompanhando. Posso estar errado, mas eu vou te dizer, 2007, começo do ano, fevereiro e março, provavelmente fevereiro de 2007. Logo, eu sempre falo sobre férias e praia, porque nos remete a algo prazeroso, ao relaxamento, à descontração. E em 2007, algo aconteceu que mudou a tua vida. Isso foi uma explosão, uma demanda que tu enfrentou. Essa demanda, minha amiga, ela vem afetando o teu comportamento desde então. Tu vai observar que em vários campos, tanto profissional quanto no cardíaco, e hoje, afeta o lado físico, afeta as questões do trato urinário e também do trato respiratório. Quer dizer o quê? Que um problema lá antigo, não foi tratado como deveria, está afetando o comportamento. Então, quando tu me perguntas sobre geral, tu vai observar que os canais estão fechados. Mas não quero dizer que é pragmatismo. Tu não vai morrer, tu não vai sofrer, não. Eu estou falando sobre energia. Tuas energias estão paradas. Algo influenciou para que essas energias fossem interrompidas e paradas. Ok? Oriento buscar ajuda espiritual. Um local de tua confiança, um local que te sente acolhida, para poder te ajudar quanto a isso. Tá bom, minha amiga? Um grande abraço. Gostaria de poder dizer, as coisas vão melhorar, as coisas vão andar, as coisas estão andando. Eu estaria sendo leviano se não tivesse a orientação correta. Tá bom, minha amiga? Aqui, pessoal, nós temos mais algumas pessoas para jogar o jogo de búzios. Lembrando da importância de compartilhar, de curtir. Tá bom, pessoal? Aqui nós temos o Anderson Palácios Fraga. O Anderson, que é do 13/7/78. O Anderson que pergunta, saúde, geral, profissional. Anderson Palácios
Fraga. Anderson, que é do 13/7/78. Anderson Palacios Fraga. Pessoal, Anderson, existe uma situação que é assim, ó. Existem questões que são naturais na tua vida. Tu tem o teu caminho guiado por Oxalá, caminho de clareza, caminho de abertura. Porém, o teu caminho cardíaco, em algum momento, tu fostes acomodado. Pessoal, lembrando sempre aquilo que eu venho dizendo para vocês. Cuidem muito bem quando procurarem um local para a famosa amarração. Trabalhos de amarração, serviço de amarração. A própria palavra já diz: amarração, prisão, escravidão. Essa escravidão vai ter um ser, e esse ser é tirado da essência dele e colocado num ambiente onde ele está sendo obrigado a fazer algo que ele não queria, que é, muitas vezes, acomodar alguém, muitas vezes, destruir a relação de alguém com outra pessoa, porque vocês foram orientados a fazer um trabalho de amarração. Pessoal, trabalho de amarração, a conta chega. Ela não vai chegar hoje, ela não vai vir amanhã. Daqui a 5 anos, 10 anos, quando um filho tiver um problema, quando acontecer um acidente, aí vocês vão se perguntar, mas por que isso está acontecendo? Não foi demanda, foi ação, reação. Vocês fizeram escravidão. Serviço de amarração é escravidão, errado. Escravidão. Então o que eu estou dizendo para ti, Anderson, que em algum momento tu foste amarrado, preso na questão cardíaca. Este preso e amarrado, ele acaba interferindo nas questões práticas. A tua leitura no teu trabalho, a tua leitura no teu comportamento, a leitura na tua reação perante as pessoas na tua volta. E tu vai observar que também está afetando o fator orgânico, biológico, aonde uma pessoa jovem apresenta em alguns momentos falta de libido, falta de prazer, falta de desejo. Não é natural. Tá bom, meu amigo? Se quiseres, posso orientação de um banho, para que tu perceba o que é natural e o que não é natural. Fez o banho, aí tu procura um local que mais te agrade para tratar isto. Foste preso, amarrado. E isto acaba afetando resultados. Por quê? Porque quando tu está preso, a própria palavra já diz, preso para o lado profissional, preso para o lado da conquista, preso para o lado da sedução, preso para o lado da afetividade. É isto. Então, quando alguém buscar serviço de amarração, lembre-se, a conta chega, pessoal. E vai chegar no momento que vocês nem imaginam. Eliane, agradeço, Anderson, a tua presença. Eliane Soares, 16/6/58. A Eliane Soares, que pergunta do geral. Vamos ver o que o Búzio pode orientar a Eliane. Pessoal, lembrando que nem todo mundo tem feitiço, mas muitas pessoas trazem bagagem, problemas espirituais dentro do ambiente de trabalho, problemas espirituais dentro da família, problemas espirituais dentro do comportamento da relação com outras pessoas. E isso acaba afetando, porque vocês vão atraindo para o campo energético de vocês obsessores. Eliane Soares. Como é que está o momento da Eliane? Eliane, que é 16/6/58. Olha só, Eliane. Caminhos abertos, caminhos claros, caminhos de clareza, caminhos de abertura, caminhos de resultados, realizações. O caminho cardíaco, impotência. Impotência em tu enxergar
umas mudanças que devem acontecer no teu interior. É o teu posicionamento que está faltando. É a forma como tu está enxergando as coisas na tua volta. É o teu posicionamento. Coisas, muitas vezes, pessoal, a pessoa é levada a ter uma leitura da vida dela, do comportamento dela, porque o ambiente sugeriu que tinha que ser assim. Que é o teu caso, Eliane. Muitas vezes, tu não percebeu que o teu ambiente fez com que tu tomasse e tivesse atitudes e ao mudasse o teu comportamento perante a tua própria vida. Isso criou bloqueios. Se houver o desejo, procura lá na página ou pelo WhatsApp de uma orientação de um banho. Me lembra da orientação de banho para o povo de Pombagira, para que as mulheres possam te fazer enxergar a vida de uma outra forma, que é o que está precisando. A tua mudança maior é de dentro para fora. O teu traçado é muito bom. Talvez tu não esteja sabendo aproveitar o teu momento. Aí tem que haver uma mudança, de dentro para fora. Não adianta esperar que as coisas aconteçam de fora para dentro. Tá bom, minha amiga? Daiane Ferraz. A Daiane Ferraz, que é do dia 18/9/83. Pessoal, lembrando então, algumas pessoas muitas vezes procuram o jogo de búzios nas lives, na internet, jogo de carta. Ah, mas o meu amor, ah, mas o meu isso, ah, mas o meu aquilo. E muitas vezes as pessoas foram orientadas a fazer uma simpatia. Elas amarraram elas a alguém que o universo não queria, que o traçado de vida não queria, que o destino não queria. E aí essas pessoas se amarraram. Essas pessoas fizeram a famosa simpatia, ou foram em locais e se amarraram a essas pessoas. Quer dizer o quê? Que a tua decisão, que a decisão de vocês foi: eu não estou mais aberto à felicidade que o universo escolheu para mim. Porque eu decidi fazer um trabalho de amarração, muitas vezes, com uma pessoa que não me queria na vida dela, mas eu queria ela na minha vida. A pessoa continuou não estando na tua vida, mas tu estava preso a ela porque tu decidiu energeticamente a escravidão. Tá bom? Olha com carinho isso. Às vezes é bom a pessoa ouvir isso para entender por que muitas vezes não dá certo para o amor. Porque em alguns momentos lá atrás fez uma simpatia, lá atrás fez um trabalhozinho, esqueceu, achando que aquilo apodreceu e que não tem mais valor. Lembrando, pessoal, o que apodrece é físico. É físico. A magia, ela vai existir por tempo indeterminado. O que apodrece é físico. Então, quando alguém faz ou fez um trabalho de amarração, corre, lava tudo, desmancha e pede ao universo bênçãos para que dê para vocês a resposta de encontrar alguém que mereça estar na vida de vocês. Tá bom? Porque quando a gente fala sobre obsessores, sobre egum, sobre isso, sobre aquilo, principalmente estamos falando sobre amarração, sobre prisão. Porque são nas amarrações e nas prisões que esses seres são utilizados, são invocados e são presos. E esses seres, muitas vezes, sem luz. Então vocês querem que algo dê certo. E quem invoca, invoca seres que muitas vezes não têm a consciência. Que dão um empurrãozinho, a pessoa pode cair de uma escada. Então tenha muito cuidado. Daiane Ferraz. Daiane, que é do dia 18/9/83. Vamos lá, o que os búzios podem orientar para Daiane. Olha só, Daiane, o teu traçado é muito bom, viu? A tua espiritualidade, por algum motivo, ela está dizendo, algo deve ser tratado e trabalhado. É a tua bagagem. Cuida a tua espiritualidade. Tem uma corrente de povo de rua se manifestando na tua espiritualidade. Cuida isto. Em geral,
O teu traçado vai ser de sucesso. Teu traçado no campo afetivo vai ter sucesso, vai ter realização. Porém, algo no campo da espiritualidade deve ser dado continuidade. Algo que deve estar pendente no campo da espiritualidade deve ser tratado. Tá bom, minha amiga? Antes de continuar, pessoal, vou continuar um pouquinho, conversar um pouquinho com a Ana Cláudia sobre o tema que nós estamos abordando, né, minha filha? Então tá, pessoal, vamos jogar mais um jogo de búzios, então. Para finalizar. A Cleide Silvirino da Costa, que é do 12/5/80. Vamos lá, o que o Búzio pode orientar da Cleide. Eu quero falar mais um pouquinho sobre os rituais, pessoal, que nós celebramos na casa. Cleide Silvirino da Costa. A Cleide, que é do 12/5/1980. Cleide Silvirino da Costa. Como é que está o momento da Cleide? Cleide, olha só, tu estás sofrendo, não gostaria. Olha, veja bem, pessoal, eu não gosto da expressão e da forma como muitas vezes é abordado o tema Búzios, ou o tema carta. Eu acho que não deve haver leviandade. Cleide, no teu campo de ordem emocional, muitos cortes, muitos bloqueios no teu campo emocional, bloqueios, cortes, influências negativas. Tu pode chamar de bruxaria, feitiçaria, trabalhos, o termo que tu quiser. Tem muitos cortes. Esses cortes estão afetando a tua vida no teu campo físico, no teu campo saúde e no teu campo financeiro. Porque ao drenar energias, bloqueia campos energéticos, causando barreiras, limitações e impotências, afetando o resultado. Uma linha de povo de rua presente quer dizer o quê? Afetando resultados. Sugiro, oriento, buscar um lugar de tua confiança. A mudança tem que acontecer de dentro para fora. Tem que acontecer de dentro para fora. A mudança pode melhorar? Pode. Mas existem fatores que não são naturais. Então, sem ser leviano, procura um lugar de tua confiança, lugar responsável para tratar essa questão. Olha com carinho o povo de Exu, não é com orixá, é com Quiumba. Já que estamos falando sobre as entidades que são obsessores de energia, o que está te afetando é uma corrente Quiumba. Tá bom, minha amiga? Pessoal, quero agradecer o carinho de quem pediu a solicitação do jogo de búzios e a presença de vocês nesse momento, né? E vamos continuar conversando sobre a possessão, a obsessão, Quiumba, Egum. Pai, vamos responder a pergunta da Luciane Luz, que está sempre aqui conosco. Muito obrigada, Luciane. Ela gostaria de saber se guias de segurança funcionam no caso de obsessores. Funciona, minha filha. O que acontece, pessoal? Existem materiais e matérias que são impregnadas do que nós chamamos de força, que podemos chamá-los de energia vitalizadora, e axé propriamente dito. Porém, são talismãs, são amuletos, que são celebrados com liturgias. Porém, quando um corpo físico, ele sofre uma influência, quando um ambiente físico sofre uma influência, somente a guia, ela não consegue evitar que essas manifestações influenciem negativamente as pessoas ou o ambiente. Muitas vezes, a guia, sim, serve de proteção, serve de segurança, porém, muitas vezes, não só a pessoa, como o ambiente tem que ser tratado e limpo. Deve ser deslocado essas energias da sua volta. Tá bom, minha filha? Então, nem sempre a guia, ela serve como proteção, com certeza essa é a função dela. Mas cada caso é um caso. Pai, como nós estamos falando, né, dessas correntes, essas correntes, elas se servem, eles recebem oferendas, como funciona? Pessoal, eu vou abordar
a forma como o Centro Afro-Brasileiro, o Reino de Xangô, trata a sua ancestralidade. Eu deixei para falar quase no finalzinho para que as pessoas entendam isso. Pessoal, nosso centro, nós temos um ritual no mês de agosto, que particularmente hoje seria o dia, mas em função da pandemia, estamos aqui celebrando com vocês essa live. Nós temos esse ritual, que é um ritual onde nós servimos as correntes espirituais. Servimos de uma forma aonde deidades, divindades, correntes espirituais recebem as obrigações dentro de um local sagrado, chamado Igibalé, ou balé, que a palavra, a tradução nada mais é que a casa dos ancestrais. Algumas pessoas pejorativamente falam casa das almas. Parece dizer que casa das almas dá mais impacto. Mas na verdade é o local sagrado para a ancestralidade. A nossa casa, pessoal, nós temos todos e celebramos todos os rituais de desligamento. Axexés, arissuns, porém nós não temos o culto e a escravidão de um egum. Porque algumas pessoas, em algum momento da caminhada espiritual, entenderam, minha filha, que no momento que alguém morre, eu fico pensando algumas vezes daqueles filhos que muitas vezes estiveram presentes numa terreira, nas matanças, nos serões, ajudaram nas obrigações, nas limpezas. O orixá se manifestava e esse filho muito presente, sempre presente ali. Aí esse filho desencarna. Em vez dos pais de santo, das mães de santo, darem liberdade para esses seres retornarem ao Orum, retornarem à massa de origem. O que eles fazem? Eles fazem um ritual de aprisionamento. Eles decoram a palavra dizendo que seria um ritual aonde se celebra o culto ao ancestral. Mas na verdade, pessoal, em alguns locais é aprisionamento. Eles aprisionam o espírito daquele ser e aprisionam também o orixá, minha filha, contido nos assentamentos daquela obrigação. Eles não entendem que aquele ser que tanto ajudou na terreira, tanto serviu naquela terreira, deveria simplesmente ser o quê? Conduzido ao Orum. Se ele foi conduzido, não existe o culto dele dentro de uma casa de almas, dentro de um Igibalé. Existe sim o culto à ancestralidade, e não aquela pessoa especificamente. Então muitas vezes se celebra uma coisa achando que é, e tem uma forma bonita de se fazer, de praticar, e é outra. Da mesma forma, pessoal, não é um local apropriado para aprisionamentos, para demandas. É muito comum, minha filha, me perguntaram uma vez, pai Paulo, o senhor bota os nomezinhos? Como assim? Os nomezinhos dentro do buraco? Gente, se eu estou falando que nós temos uma casa que pratica religiosidade e espiritualidade, se alguém enxerga alguém botar um nome, fica a pergunta, se o seu nome já não entrou naquele buraco. Falta essa pergunta, porque vocês não fazem essa pergunta. Se eu estou colocando o nome porque me orientaram, se o meu pai orientou a botar o nome, o que me garante que o meu nome não está lá dentro? Não garante. E muitas vezes utiliza um lugar tão sagrado, que é o local de respeito ao ancestral, aquela pessoa que muitas vezes não tem relação com o culto. Não tem relação. Muitas vezes, eu vou até usar um caso que é o da minha família. A minha mãe consanguínea, que é minha filha de santo, no dia de finados, ela traz flores, em lembrança aos antepassados dela. Flores e vela. Por quê, pessoal? Para que vocês entendam. Quando se vai no cemitério, existe ali seres. E esses seres drenam energia. Então, muitas vezes, a tristeza que as pessoas têm ao adentrar um cemitério não está relacionado com a lembrança do ente querido, e sim com a drenagem de energia que a pessoa está sofrendo desses seres. Coisa que não acontece dentro de um local consagrado à ancestralidade.
Claro que é diferente de um local consagrado à escravidão. Porque se a pessoa está presa, muitas vezes, pessoal, as pessoas não celebram obrigações porque alguém faleceu. Agora eu vou fazer a pergunta para vocês. Se o Egum foi preso, se o orixá foi preso, a pessoa tem como fazer um batuque antes dessa obrigação esfriar? Não tem como. Realmente, eu oriento. 1 ano, 2 anos, 10 anos, sem tocar. Porque a conta chega. Bom, minha filha? Certo. Pai, vamos dar sequência? Sim, minha filha. Nesses 2 irmãos que estão... Eu quero já aqui para a Luciana Costa, a Luciana que é do dia 12/2 de 77. Vamos ver o que os búzios podem orientar para a Luciana. E no finalzinho, pessoal, eu quero colocar para vocês uma surpresa que nós estamos lançando aqui. Luciana, que é do dia 12/2 de 77. O que os búzios falam para a Luciana? Olha só, Luciana, tu me perguntas sobre as questões do campo cardíaco. Eu vou te falar sobre bagagem. A tua bagagem, ela é de altos e baixos. A tua caminhada espiritual, ela está muito presente, se faz necessária. Ah, mas eu sou obrigado a entrar na religião. Ninguém é obrigado a nada. O orixá é que nos agracia. É ele que vem nos socorrer quando a gente faz uma obrigação, quando a gente entra na espiritualidade, não é o contrário. Quando a pessoa tem espiritualidade, quer dizer que os canais fluídos, os canais mediúnicos estão aflorados. E isto pode causar interferências. Eu estou te afirmando que a tua bagagem energética, ela está pesada. Teus campos cardíacos estão totalmente bloqueados. Quer dizer o quê? Que tu não consegue definições nas tuas relações afetivas e emocionais. Tu não consegue resposta e resultado, porque existem bagagem. E essa bagagem drena energia. Energia do teu campo cardíaco, afetando o comportamento, a atitude, e com isto, o resultado no campo afetivo e emocional não está acontecendo. Minha orientação, olha, posso te dar, sugerir, através do WhatsApp e através do CAB ali, do Face, banhos, possa tomar para aliviar, mas eu peço que tu olhe com carinho isto. Canais mediúnicos, mediunidade. Tá bom, minha amiga? Júlia Oliveira da Silva. 4/2 de 92. Júlia, o que acontece? Acabei de falar sobre isto. Muitas vezes a pessoa, ela não entende que existe 2 tipos de obsessão. O criado pela magia e o criado pela própria pessoa. No momento que tu cria uma obsessão por alguém, eu quero estar com aquele alguém é a pessoa da minha vida, aquele alguém é a pessoa mais importante da minha vida. Tu está dizendo que tu deixou de ser a pessoa mais importante. Tu deixou de valorizar as coisas que são importantes na tua vida. E aí tu pergunta se alguém que não te quer, ou não quer que tu esteja na vida dela nesse momento, vai voltar. Entenda isto. Tu tens que querer alguém que te queira na vida desta pessoa. Porque muitas vezes o traçado, ele é interrompido porque as pessoas se encontram na sua caminhada. E tu tem seu tempo. A Júlia Oliveira da Silva, 4/2 de 92. Olha só, a tua pergunta no campo afetivo. Não, os caminhos estão... Ele seguiu outra linha de pensamento e de raciocínio. Eu vou te fazer... Olha para dentro. Procura entender se em algum momento as simpatias não aconteceram. Se em algum momento as simpatias não aconteceram.
Simpatia para acomodar, simpatia para trazer, simpatia para já afetividade. Porque, pessoal, em 99% dos trabalhos de serviço de união, aonde o casal poderia dar certo, dá errado. Porque uma pessoa não vai querer estar escravizada dentro de uma relação. Então não vai dar certo. Então tem que cuidar isso. Minha amiga, aqui o Búzio diz que ele está seguindo um traçado diferente na caminhada dele. E que tu deve seguir um traçado que é uma busca. Talvez, quando a pessoa rompe com alguém, ela potencializa os defeitos. Quando alguém rompe com essa pessoa, ela só potencializa as coisas positivas. Talvez tu está enxergando só o lado bom e está esquecendo o vinagre que tu bebeu, o amargo que tu bebeu. Olha com carinho isso, se vale a pena sofrer. Aqui o Búzio dá como encerrado esse ciclo. Tá bom, minha amiga? Grande abraço. Pessoal, antes de ser... Aqui eu tenho aqui, pessoal, a minha equipe técnica que me ajuda. E às vezes eu vou fazer alguma coisa e eles dizem, pai, tem alguma coisa, pai, tem um jogo, pai, tem isso. Então, por isso que às vezes eu dou uma interrompida. Não é porque eu travo. É porque nós queremos levar até vocês, uma live com qualidade. Não é uma coisa, a gente não tem aqui uma câmera em cima de um... Não está errado. Cada um da sua forma, do seu jeito. Não está errado. Mas a gente não quer levar alguma coisa aqui que foi engembrada. Nós queremos levar para vocês uma coisa que está sendo feita e elaborada para vocês. Para vocês que estão do outro lado aí. Nós temos uma equipe, que é a VT Produções. Junto com a equipe, eu tenho uma equipe que me assessora. Eu tenho meus filhos que estão aqui junto. Então, às vezes, o pai diz, pai, ainda não, pai, ó, falta um jogo. Então, aqui tem, pessoal, tem mais um jogo, que é para Mariana Almeida Tavares Dias. A Mariana, que é do dia 26/2/79. Mariana Almeida Tavares Dias. Financeira e profissional. Vamos ver, Mariana, o que os búzios falam para ti. Mariana Almeida Tavares. Do dia 26/2. Agradecer aqui a Ana Paula Santos, Maurinho Abreu, Frisnel Delva. Obrigado pela presença. Mariana Almeida Tavares Dias. O que os búzios falam para Mariane, pai? Com relação a essa pergunta. Minha filha, pode fazer um favorzinho? Mariana, existem coisas que são naturais, existem coisas que são sobrenaturais. Na tua caminhada espiritual, existe uma interferência de uma linha de quiumba. Linha de quiumba, quem manipula essa energia é o povo de Exu. Existe uma interferência no campo profissional e interferência no teu campo cardíaco. Isto acaba afetando o teu lado financeiro, o lado profissional, mas também afeta o lado cardíaco. O corte é profissional, mas também tem cortes cardíacos. Então, o que eu te oriento? O búzio te dá um traçado de abertura, te dá um traçado de realização, te dá um traçado de conquistas, mas ele apresenta cortes. Cortes no campo profissional e cortes no campo afetivo, que devem ser tratados. Devem ser tratados. Eu te oriento a buscar um local que tu sinta segurança, um local que tu possa se sentir confortável para resolver isso, tá bom, minha amiga? Linha de quiumba, povo de rua. Olha com carinho isto. Lembrando que na live passada eu falei um pouquinho sobre o povo de Exu. Vai lá, dá uma olhadinha, o que nós falamos sobre Exu, o que ele representa, como ele se comporta, o que a pombagira representa, que talvez esteja faltando isso na tua caminhada. Uma corrente de despertar e uma corrente de prazer. Tá bom? Mas o teu traçado é muito bom, só que tem cortes. É isto. Muito obrigado pela tua presença, viu, Mariana? Então, minha filha, passando para ti. Então, pessoal, eu gostaria de agradecer a presença do Jucimar Andrade, que fez solicitação para jogo de búzio, e também da Lari
Zanzoni. Infelizmente, a gente tem um tempo e não tem como nós cumprirmos com todos, mas na semana que vem, curta a nossa página, que nós vamos estar na quinta-feira novamente, daí o Pai Paulo vai estar realizando o jogo de búzios para vocês. Nós poderemos, mais uma vez, passar a noite aqui fazendo perguntas, mas, ao decorrer do mês, nós vamos continuar abordando o assunto almas. Então, as perguntas que eu teria ainda a fazer, na próxima semana, eu vou estar fazendo. E o Pai Paulo vai estar aqui nos esclarecendo. Então, agradeço a presença de todos que aqui estiveram conosco nessa noite, né? Sempre muito bom estar aqui com vocês nas quintas-feiras. Então, passo para o Pai Paulo, então, para nós estarmos finalizando, então, a live da noite de hoje. Muito obrigada e uma boa noite a todos. Boa noite, minha filha. Então, pessoal, quero agradecer a todos, a presença de todos, ao carinho de tantos amigos que se fizeram presente na noite de hoje. Eu quero agradecer ao empenho VT Produções, sempre incansáveis, ao carinho da minha equipe, que está sempre incansável também na minha volta, e a vocês, que são as grandes presenças da noite, que estão aqui sempre juntos, pedindo orientação pelo búzio, conversando, entendendo, fazendo perguntas. Vocês que são importantes para nós nas noites de quinta-feira. Pessoal, ancestralidade é o culto aos antepassados. Antepassados que não têm religião. Não é dessa ou daquela. São todos. Todos os entes queridos que partiram e que não estão mais com nós nesta vida. Lembrando que, matriz africana, nós não temos a crença na vida, nesta encarnação. Nós não temos a crença do resgate. Nós temos a crença na libertação. Então, quando desencarnamos, somos conduzidos ao Orum, pelo nosso Ori sagrado, pelas nossas deidades e divindades. Eu quero agradecer a vocês, lembrando que Batuque, seus encantos e rituais, o livro, pessoal, a partir da semana que vem, nós estaremos disponibilizando um QR Code, se não na próxima, na outra, aonde poderemos estar levando para vocês o livro Batuque, seus encantos e rituais, assim como outros materiais que estarão assim sendo levados a vocês a partir da quinta-feira, tá bom? Agradeço ao carinho de todos, todos sejam sempre bem-vindos nas noites de quinta-feira, lembrando que lá no YouTube nós temos Batuque, seus encantos e rituais. Entrem, toquem o sininho, compartilhem, inscrevam-se e vamos fazer essa corrente cada vez chegar mais longe. Tá bom, pessoal? Um grande abraço. Colofé Lorum, o Lorum Colofé. Cao cabecile, molo xire, mojibal. Cao cabecile, molo xire, mojibal. Molo xire, mojibal. Cao cabecile, molo xire, mojibal. Elo, elo, ilo, belo, que o. Ai, eu sei que olha. Elo, elo, ilo, belo, que o. Ai, eu sei que olha. Elo, elo, ilo, belo, que o. Ai, eu sei que olha. Elo, elo, ilo, belo, que o. Ai,